pelo convite, eu parabenizo o Antônio, a Letícia e toda a organização do evento, cumprimento todos os alunos, a pessoa da Beatriz. Fico muito feliz com essa iniciativa de vocês, terem por princípio apoiar todas as iniciativas discentes que querem preencher a nossa universidade com conhecimento, com estudo, com pesquisa, com debate, com palestras. E espero que seja o primeiro, como de fato foi anunciado, de muitos seminários de Direito e Linguagem. A gente já tem aqui pelo menos 2 eventos estabelecidos no nosso calendário anual, que é a Jornada de Teoria do Direito, que esse ano de 2016 teve a sua 4ª versão, e o Colóquio de Hermenêutica e Direito, que já está na sua 4ª edição também, 5ª edição. Então eu espero que nos próximos anos ou nos próximos semestres nós tenhamos mais seminários de Direito e Linguagem. E, claro, antes de começar, ressaltar a alegria de compartilhar essa mesa com o professor Saulo, a quem eu tanto admiro e que tanto me inspira. A cada palestra do Saulo, eu gostaria de me reduzir à condição de comentador, debatedor, tamanha é a quantidade de questões que me suscitam e de vontade de vê-lo falando mais do que eu. Bem, a minha proposta de reflexão nessa manhã com vocês é sobre, claro, filosofia da linguagem e direito, a recuperação de Aristóteles, que, como vocês viram na palestra do Saulo, foi o autor mais mencionado junto com Searle, na primeira parte, que de algum modo oxigena a reflexão sobre a filosofia prática. Então, a filosofia da linguagem é uma filosofia prática, voltada à ação, voltada à compreensão das nossas ações no mundo. Então, eu gostaria de começar pensando que há 2 tipos de renovação do pensamento de Aristóteles. Um sem Tomás de Aquino e outro com Tomás de Aquino. A renovação de Aristóteles que eu gostaria de propor é com Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é reconhecidamente o maior de todos os intérpretes de Aristóteles, sem nenhuma comparação possível. Nenhum grego, nenhum latino cristão, nenhum alemão, nenhum francês, nenhum português, nenhum espanhol, nenhum italiano, nenhum inglês, nenhum brasileiro, enfim, ninguém nunca levou Aristóteles tão a sério, com tanta profundidade, nenhum árabe, nenhum judeu. Na verdade, era isso que eu deveria ter dito, porque na Idade Média Aristóteles era muito estudado pelos árabes, sobretudo, e foi dos árabes que nós recuperamos Aristóteles, se você sabe. A Suma Gentios começa exatamente com essa referência. São Tomás de Aquino, então, radicaliza e realmente tenta entender, até não poder mais, até esgotar o pensamento de Aristóteles. E se torna a interpretação canônica, não só no sentido eclesiástico, no sentido religioso, da autoridade de Aristóteles, é uma autoridade chancelada por aquele que se torna o maior doutor da Igreja e a grande referência nos estudos filosóficos, até mais ou menos no século XVIII, quando isso começa a mudar, principalmente na Alemanha, que destomiza ou descatoliciza o estudo da filosofia num campo que já vai ser um outro campo de estudo e que abre, na Alemanha especificamente, a possibilidade de um Aristóteles sem Tomás de Aquino. E é um Aristóteles que vai ser a base, por exemplo, de Franz Brentano, numa corrente paralela, mas não divergente por completo, do gesto da filosofia da linguagem analítica, também sublinhada pelo professor Saulo, que é uma compreensão de que a nossa experiência no mundo é toda marcada por palavras que nós usamos para significar as coisas, as ações, e que o direito nada mais é do que uma linguagem normativa para prescrever ações, sancionar ações. Então, essa relação entre a semântica, que é o significado das palavras, e a pragmática, que é o uso que nós fazemos dessas palavras nas nossas ações, nos nossos jogos institucionais, é uma noção que está muito presente em Aristóteles, que é retomada também no século XIX. Eu falei de Franz Brentano, o Husserl, depois o Heidegger e principalmente, esse será o meu marco, o Gadamer, que em 1960 publica a obra-prima, a obra mais importante da hermenêutica filosófica
da filosofia da linguagem de tipo continental, hermenêutico, num continente que está, de algum modo, em relação, mas também distanciada da filosofia analítica da linguagem, que foi a filosofia a que o Saulo se referiu. Então, de algum modo, as nossas palestras, nesse sentido, são complementares. Ainda que eu dependa de muito do que ele disse, porque a conclusão da minha palestra será com um autor analítico, que é o John Finnes, e que depende muito dos pressupostos que o Saulo falou, de Hart e de Wittgenstein, muito embora seja um renovador tomista de Aristóteles. Então, como vocês já verão na minha apresentação das partes da palestra, eu estou fazendo uma fusão de horizontes e uma interpretação de autores e tradições filosóficas para que nós pensemos juntos, afinal, o que é direito, o que é o raciocínio jurídico, que tipo de razão prática é a razão jurídica e como nós devemos interpretar e pensar a interpretação jurídica. Portanto, existe uma retomada vigorosa e forte de Aristóteles nesse campo da hermenêutica filosófica, e eu estudo muito essa hermenêutica filosófica e me chamou a atenção recentemente um autor chamado Maurício Béchot, que é considerado hoje, já vivo, mexicano, um autor de envergadura própria, é considerado um filósofo, efetivamente, como Jean Grondin, de que eu também vou falar, que é um filósofo também americano nesse sentido, dessa vez não latino-americano, mas canadense, da América do Norte. Que são dois filósofos que, de algum modo, dialogam com o legado de Gadamer, fazem hermenêutica filosófica, mas o Béchot também tem um estudo profundo de filosofia medieval. E descobriu, ou melhor, redescobriu o significado da analogia, a partir de Soares, que é um estudioso de Tomás de Aquino. Então, a minha proposta é tentar explicar para vocês por que a hermenêutica jurídica, a hermenêutica do direito, ela é e deve ser uma hermenêutica analógica. E agora, então, espero ter anunciado o tema da palestra, as partes da palestra e o título da palestra, hermenêutica jurídica analógica. Então, essa palestra se divide em 3 partes. Primeiro eu quero falar o que é hermenêutica. Certo? Essa é uma palavra muito usada, mas nem sempre compreendida. É preciso fazer uma hermenêutica da hermenêutica, é preciso interpretar essa palavra, que significa, no fundo, interpretação, para que nós entendamos o que é a hermenêutica, como ela surge. E vejam, eu não estou subestimando, não estou pressupondo que vocês não saibam o que é hermenêutica. Muitos de vocês foram professores do Saulo nessa disciplina hermenêutica jurídica, então provavelmente sabem. Eu faço isso quando falo aos juízes, aos advogados, ao público em geral. É mal compreendida essa palavra, ela é desgastada, ela é hermeneuticamente deteriorada nos nossos dias. Tudo agora é hermenêutica constitucional, que é a hermenêutica dos princípios, e nós não entendemos muito bem o que é hermenêutica. E quero, sinteticamente, por motivos cronológicos, mostrar como essa compreensão tão positiva e tão boa da hermenêutica filosófica, que eu considero efetivamente o horizonte inarredável do pensamento contemporâneo, tá certo? Tem limitações, tem problemas, tem limitações que são graves e preocupantes para os juristas, tá? E que é o reconhecimento, no final da primeira parte, de que a hermenêutica pode, na verdade, ser engolfada pelo niilismo, pelo relativismo interpretativo, pela tudo que ela não gostaria de ser, que é a negação de uma interpretação efetiva das coisas, de uma interpretação que aproxime os homens, de uma interpretação que aproxime os homens das coisas e de uma linguagem que seja, de algum modo, apofântica, como o Saulo falou há pouco, que seja, de algum modo, uma linguagem que nos ajude. A linguagem tem que ser uma amiga e não uma inimiga. A linguagem tem que ser um fator de comunicação, de integração e de
compartilhamento de experiências, porque isso que é o direito. É quando nós compartilhamos um conjunto de pressupostos normativos e os obedecemos e os seguimos. Quando a linguagem for uma traidora de tudo isso, ela será problemática. E aí eu vou usar um outro filósofo chamado Gianni Vattimo, que tem uma interpretação hermenêutica desse tipo, nihilista. E eu trouxe uma citação aqui bastante eloquente para mostrar o que a hermenêutica é para ele, que é nihilismo, e o que eu acho que ela não deve, não pode ser. E eu passo para uma segunda parte, que é uma parte em que o Maurício Deschaux, principalmente, mas também o Jean Grondin, defendem a hermenêutica filosófica contra o Vattimo, acrescentando à hermenêutica filosófica um grau de realidade referencial e objetivo. Isso se dá a partir do conceito de analogia. Num terceiro momento, então, eu concluo a palestra a partir do que seria um benefício a essa hermenêutica analógica a partir de uma ideia do filósofo John Finnis, que é analítico. Né? Então, só para nós entendermos, a interseção entre as partes é Aristóteles, o ponto de comunicação da primeira para a segunda parte é Tomás de Aquino, que também é aristotélico, e da segunda para a terceira parte é a comunicação do que o John Finnis considera ser o referente objetivo moral do direito. Comecemos então. Como surge a hermenêutica, o que fez a hermenêutica e qual é o problema da hermenêutica, basicamente. O livro de Gadamer, da hermenêutica filosófica, chama-se Verdade e Método, Delineamentos Fundamentais da Hermenêutica Filosófica, foi publicado em 1960, muito aclamado, muito importante, muito traduzido, muito debatido. E o objetivo do Gadamer, fundamental, é tentar mostrar que a experiência do homem no mundo é uma compreensão pautada sempre na linguagem e que se baseia numa experiência de autocompreensão do homem, da sua situação existencial. O homem é um ser aí que está lançado, que está jogado no mundo, e que quando dá conta de si, ele já está sendo interpretado pela linguagem, interpretando a linguagem num círculo hermenêutico inexorável, do qual não se tem saída, e que ele está interagindo, então, linguisticamente com um mundo dotado de significado. Tá? Então ele participa desse jogo, que é um jogo de linguagem, não no sentido Wittgensteiniano, mas no sentido hermenêutico, em que as partes vão ganhando significado a partir das totalizações de sentido, e ele vai se auto-interpretando e interpretando o mundo. Então ele está sempre lançado num horizonte de pré-compreensão. Todo homem, individualmente considerado, e toda a sociedade, historicamente considerada, está sempre na história, sempre no tempo. Então, ninguém foi o primeiro homem, ou seja, não há Adão na hermenêutica filosófica. E Adão já teria um campo de significado previamente constituído. Não há um início absoluto. A hermenêutica filosófica não consegue pensar, porque esse início absoluto seria metafísico. Seria um campo de referência inicial a que a linguagem e o mundo precisa referir para se constituir. Não, o mundo se constitui num jogo, que é uma outra palavra importante de Gadamer. O jogo é quando os jogadores estão sendo jogados na medida em que jogam, mas não tem um árbitro de fora, como se fosse Deus, ou como se fosse uma razão absoluta, para arbitrar esse jogo. O jogo está sendo jogado à medida em que todos os jogos são por ele jogados. O jogo é sujeito e objeto ao mesmo tempo. Tá? Então, por isso, toda a linguagem e toda a interpretação do homem no mundo depende desse horizonte de pré-compreensão, que é histórico. E por isso todo o nosso pensamento é marcado por preconceitos ou preconcepções, para nós expurgarmos a noção preconceituosa de preconceito. Ou seja, preconceito não é discriminação, não é não conheço, mas não gosto, não li, nós vivemos nessa aula com tantos preconceitos intelectuais, não conheço, mas não gosto, não li e não vou ler, e já ouvi falar mal, então já está tudo pintado, o argumento já está todo pintado, para o bem ou para o mal, também por outro lado, esse autor é muito bom, né?
Então, pré-compreensões, sempre há pré-compreensões, é impossível que não haja pré-compreensões. E essas pré-compreensões, elas são históricas e elas formam uma tradição. Uma tradição que vai se auto-interpretando, uma tradição viva, dinâmica, de sentidos sucessivos que vão se constituindo no tempo, reinventando e transformando no tempo. Tá? E por isso há sempre uma fusão de horizontes históricos. Essa noção de tradição é uma noção histórica. Né? É uma noção de que a linguagem ela tem uma vida, a linguagem está viva no Gadamer. Isso é muito importante, porque o que o Gadamer está tentando mostrar é que há um gesto epistemológico da ciência moderna de tentar reificar a linguagem e objetivar a linguagem num esquema de filosofia da consciência em que o sujeito é diferente do objeto e o sujeito é intermediado ao objeto pela linguagem, que é separado do sujeito do objeto. Como se a linguagem fosse um instrumento ou uma ponte que liga sujeito e objeto e não constituísse o sujeito e não constituísse o objeto. Como o Saulo acabou de dizer, a linguagem constitui o objeto à medida que revela quem é o sujeito. Diz-me como interpretas qualquer coisa e te direi quem és. Muito de quem somos se revela a partir do modo como interpretamos. Claro, muito do que é o objeto interpretado se revela quando nós o interpretamos, mas muito também de quem somos se revela quando interpretamos. Ou seja, quando o STF interpreta a Constituição, há duas revelações. A revelação do que é a Constituição, mas a revelação de quem é o STF. E de quem são cada um dos juízes. Ou seja, esse é um esquema que supera, o esquema hermenêutico, que supera o esquema da filosofia da consciência, que volta para um campo da intersubjetividade. E quando eu, no final, deixar lançadas algumas provocações práticas, nós vamos ver. O que nós temos hoje em dia no Brasil, por exemplo, é um grande diálogo hermenêutico, não raro conflituoso, entre sociedade civil e Congresso, entre Senado e Câmara, entre STF e Senado, entre STF e Câmara, entre Executivo e Legislativo. É um diálogo hermenêutico. A Constituição está no meio, todo mundo fala da Constituição, todo mundo fala da lei, todo mundo fala de democracia, todo mundo fala de república, todo mundo fala de direitos, todo mundo fala de deveres, todo mundo fala de, enfim, das mesmas coisas. Mas qual é o problema? E aqui começo a mostrar o que seria uma dificuldade do Gadamer. Não que o Gadamer não estivesse advertido disso, tá certo? Mas qual pode ser um problema para a gente? Porque até agora eu só elogiei a hermenêutica. E até aqui, a meu ver, a hermenêutica está certa. De que a linguagem ela é constitutivamente interpretativa, que ela auto-interpreta os sujeitos estão numa tradição, essa tradição é histórica, essa tradição histórica ela é composta por camadas de sentido que são reinterpretadas ao longo do tempo, que permitem uma recepção de significados e de sentidos ao longo da história. Essa recepção é dinâmica, cada geração interpreta as gerações anteriores, abre historicamente ou fecha horizontes de compreensão para as gerações sucessivas. Acho que o Gadamer está completamente correto. As ciências humanas são ciências interpretativas, intersubjetivas, nesse sentido valorativas. Acho que o Gadamer está certo ao criticar o positivismo científico. Isso é muito importante para o direito. Qual é o problema, a meu ver, qual é a dificuldade disso? Principalmente para a viabilização prática. Isso é muito teórico, muito abstrato, muito filosófico, por isso muito belo. Qual é a dificuldade, digamos, na prática? É porque, como reconhece um outro filósofo que pode ser chamado de hermeneuta, num certo sentido, que é o MacIntyre, o que caracteriza as sociedades contemporâneas é que elas são formadas não por uma tradição, mas por várias tradições e por várias racionalidades hermenêuticas. É por isso que a sociedade civil brasileira não se entende entre si. É por isso que muitas vezes por isso que duas pessoas, isso é tão radical hoje em dia, estou falando do hiper-relativismo subjetivista,
que duas pessoas falam, não tem conversa entre nós. Não tem entendimento entre nós. Nós nunca vamos chegar a um acordo, nunca vamos chegar a um consenso. É como se nós estivéssemos falando duas línguas diferentes, dois jogos de linguagem diferentes, que conferem significados diferentes e não raros opostos às mesmas coisas. Ora, do ponto de vista moral, numa sociedade liberal, nós fazemos assim, olha, tudo bem, convivemos se for necessário, se estivermos na mesma sala, mas até aí não tem problema, a gente tem o princípio da tolerância que nos permite suportar uns aos outros. Agora, o direito não é assim. O direito a gente não pode falar, eu finjo que tu não existes. O direito é ligado à razão pública, ao bem comum, à nossa convivência social. A gente vai ter que se entender, a gente vai ter que equacionar. Não tem como tirar uma parte fora da equação. Essa parte está aqui dentro. Eu não posso ignorar os indígenas, mas eu não posso ignorar a necessidade de uma usina hidrelétrica. Eu vou ter que resolver o problema da mineração, o problema da energia da usina hidrelétrica. Ah, mas há um conflito político e social no jogo. Claro que há um conflito político e social em jogo, mas o conflito político e social em jogo se expressa juridicamente por um conflito de interpretações, por um conflito de significação das palavras que estão em jogo. Então, o que o McIntyre me mostrou, e eu gostaria de compartilhar com vocês, é que o Gadamer sabia disso. Com certeza ele sabia disso, porque ele viveu no século XX. É que é muito difícil falar de tradição no singular nas sociedades atuais, quando nós temos várias tradições. E aí nós vamos perguntar, que tradição eleger para interpretar? A tradição majoritária? A tradição hegemônica? A tradição da maioria? E aí surge uma dificuldade muito grande para tentar equacionar a hermenêutica filosófica num campo de pluralidade de tradições, num campo de multiculturalismo, em que nós temos, por exemplo, várias culturas, com jogos de linguagens próprios, culturas com horizontes de pré-compreensão próprios. Recentemente, neste auditório, nós tivemos um debate sobre o multiculturalismo, e alguns de vocês estavam presentes. Vocês lembram que a minha palestra, Saulo, foi multiculturalismo, hermenêutica e universidade. Né? Homem de poucos recursos intelectuais, eu fico repisando, recalchutando as minhas falas. Sei pouco, tenho que aproveitar. Mas o problema é o mesmo. E outro enfoque. Porque lá o enfoque era do multiculturalismo, mas ele já disse, o multiculturalismo precisa ser hermenêutico. E agora eu estou dizendo, a hermenêutica é desafiada pelo multiculturalismo. Né? Então, o Gianni Vattimo, ele foi quem traduziu o Verdade e Método para o italiano. O meu primeiro estudo do Verdade e Método foi nessa edição bilíngue da Bompiani, editora italiana, alemão e italiano. E o Gianni Vattimo tem uma introdução à obra. O Giovanni Reale, que é um outro classicista, que é o coordenador da Bompiani Texto a Fronte, texto bilíngue, edição bilíngue, também faz uma introdução. E a leitura, olha só, como tudo é interpretativo, o Gadamer é recepcionado diversamente por autores. Isso prova que ele está certo. Existe um Gadamer, por exemplo, recepcionado no Brasil pelo professor Luiz Leme Streck. É um Gadamer streckiano. Existe um Gadamer recepcionado na Itália pelo Gianni Vattimo. É um Gadamer vattimiano. O Gadamer que eu gostaria de apresentar para vocês é um Gadamer recepcionado pelo Béchot, ou seja, um Gadamer bechotiano. E de algum modo grondiano, do Jean Grondin. Isso prova que o Gadamer está certo, que o Gadamer não existe hipostasiado, fixo e parado num céu em que todos nós o contemplamos da mesma forma. Não, o Gadamer que aparece na Itália, traduzido pelo Vattimo, é muito diferente do Gadamer que aparece no Brasil, traduzido pelo Enio, é um outro tradutor. Porque a própria tradução da obra já é um conjunto de interpretações e de decisões de sentido. Né? Decisões de sentido. Qual é a consequência, segundo o Vattimo, da hermenêutica filosófica? Eu vou estar sendo muito injusto agora, e me incomoda ser injusto. A síntese que eu vou fazer é tão apertada que vai ficar muita coisa de fora e isso é um problema. Mas faz parte da decisão argumentativa que eu tomei. A consequência da hermenêutica filosófica
é o perspectivismo nietzschiano. O Wachstum, como vocês sabem, ou talvez não sabem, mas saberão agora, é um estudioso do Gadamer, do Heidegger e do Nietzsche. A tradição interpretativa do Gadamer, se eu estou falando de tradição, se eu estou falando que cada autor tem autores antes, e cada lei tem leis anteriores, e o horizonte de compreensão que as gerações sucessivas vão ter depende da fusão de horizontes que antes de nós já fizeram, a linha de leitura do Wachstum, do Gadamer, é uma linha que o vincula não a Hegel, por exemplo, não a Kant, por exemplo, não a Platão e Aristóteles, que é o que me fez interessar pelo Gadamer. Para mim, o Gadamer é um platonista. E para o Giovanni Reale também. O Gadamer pode ser um aristotélico. O Gadamer tem muito de Santo Agostinho também. O Gadamer tem demais ser Eckhart. Então você pode enfocar o Gadamer, que é um autor riquíssimo, de muitos ângulos. O ângulo que o Wachstum enfoca é um ângulo do niilismo filosófico, que é o ângulo do Heidegger e do Nietzsche. E eu acho preocupante que a hermenêutica filosófica seja neutralizada pelo niilismo. E o que é o niilismo? O niilismo é um antifundacionismo. É uma negação da possibilidade de nós fundamentarmos um conhecimento científico e de nós justificarmos uma interpretação como, se não verdadeira, pelo menos correta. Ou seja, o niilismo abole os critérios de correção da interpretação. Se não abole, os neutraliza, os relativiza. O niilismo gera, do ponto de vista prático, um relativismo interpretativo, um perspectivismo geral. E eu, sendo injusto, como estou sendo com o Wachstum, para ser menos injusto e atenuar essa injustiça, decidi ler um trecho dele para mostrar o que um texto sobre o direito. Isso que me interessou. É um texto, o nome do livro é Niilismo e Emancipação, Ética, Política e Direito. E dentro desse livro do Wachstum há um texto chamado Fazer Justiça do Direito. Ele diz assim: nós temos que tomar em Wachstum, citação, nós temos que tomar em consideração o significado nihilista da dissolução da metafísica em todo o seu alcance. Isso pode se dar de diferentes maneiras. O pensamento que se precave da falta insuperável, da falta insuperável de fundamentação que caracteriza radicalmente o direito, eu queria dar exemplo, pensamento que se adverte da falta insuperável de fundamentação que caracteriza radicalmente o direito, tornando inútil justificá-lo como justo. Pode decidir que a sua tarefa é desvelar esta situação, desmascarando a impostura de qualquer pretensão fundamentadora. Ou seja, tudo que eu vou fazer na segunda e terceira parte da minha palestra, o Wachstum e os seus epígonos gostariam de desmistificar, desmascarar, denunciar como uma ideologia, mostrar que essa fundamentação é agressiva, é opressora. E por isso, para eles, a hermenêutica vai ser uma espécie de desconstrução emancipadora e libertadora. Porque esses autores iriam interpretar e relativizar a minha pretensão de fundamentar o direito e associá-lo à justiça como sendo mascarando ou velando algum tipo de desejo recalcado ou reprimido, num contexto da hermenêutica da suspeita, para usar uma expressão que eu gosto muito do Paul Ricoeur, que é um outro hermeneuta. A hermenêutica da suspeita é o estado atual da interpretação depois de Marx, Nietzsche e Freud, que revelaram ao homem que as intenções racionais ou conscientes são sempre epifenômenos de classe social, de desejos e de inconscientes. Ou seja, nós vivemos uma experiência histórica em que a única verdade é que não há verdade,
nós temos a consciência de que tudo depende da interpretação. Nós vamos sair dessa palestra dizendo, o que tu achaste da palestra? Ah, eu entendi isso. Não, para mim o professor Saulo disse aquilo. Nós temos agora a obrigação de dizer para mim antes de qualquer frase. Ou seja, nós subjetivamos a experiência da realidade. Não, para mim. Nós temos que dizer para o partido, para essa compreensão, para essa religião. Nós temos uma consciência hermenêutica radical no senso comum, instalada, a meu ver. Tudo depende da pessoa. Cada cabeça é um juízo, cada um com a sua consciência, cada um decide, isso vai de cada um, depende da opinião, na minha opinião. Então, nesse sentido, a frase de Nietzsche está... Nietzsche disse, eu vim cedo demais. Um século depois, Nietzsche é atual. Não há fatos, só interpretações. Quem foi Fidel Castro? Depende da interpretação. O que aconteceu com a presidente Dilma? Depende da interpretação. E aí eu vou usar palavras diferentes. Eu posso usar a palavra impeachment, eu posso usar a palavra golpe. E aí tem várias interpretações do golpe. E tem várias interpretações do impeachment. Então a gente pode... E a gente vê que o debate público hoje é marcado por uma guerra de interpretações. Em que não há fatos, só interpretações. A vida humana dentro da concepção depende da interpretação. Ou seja, é a interpretação que decide se há ou não vida. Tá? E isso, a meu ver, é um estado crítico, problemático, patológico, principalmente para o direito, que não deve absorver esse estado, mas deve de algum modo reagir a esse estado. Porque o direito serve para solucionar conflitos de modo previsível. Normatizar condutas e solucionar conflitos de modo previsível. Essa é a pretensão do Estado de Direito, com base num instrumento chamado lei, que deve ser democrática, se nós estivermos falando de uma democracia, e que deve ter uma jurisdição forte o suficiente para tornar essas leis eficazes, quando elas forem desrespeitadas. Né? Então, o Béchot percebe esse caminho, vamos chamar nihilista, perspectivista. Então, só para organizar, hermenêutica filosófica, nihilismo, antifundacionalismo, relativismo, perspectivismo. Não há fatos, só interpretações. Interpretação do jornal A, do jornal B, do Partido Amarelo, do Partido Vermelho, do Partido Verde, interpretação do aluno A, do aluno B. Né? É impressionante, Saulo, os alunos chegam, não, a sua interpretação da minha prova. Eu que faz da autoridade. O Saulo falou a palavra que tinha faltado, estava combinado. Para o Gadamer, essa palavra é fundamental. E é uma palavra fundamental para o direito. Autoridade. Para o Gadamer, deve haver uma autoridade interpretativa pautada na sedimentação do significado da tradição. A autoridade que ele se referiu é a autoridade científica, institucional. De um doutor concursado com um discente iniciante. Né? Então, o problema todo é como garantir a autoridade. O Béchot, então, interpreta que esse perspectivismo só surgiu no campo da hermenêutica filosófica porque nós perdemos de vista o conceito tomista de analogia. E como eu disse, a filosofia de Tomás de Aquino é uma filosofia que é baseada textualmente, essa era a intenção dele, inclusive, em Aristóteles. Ou seja, o conceito de analogia seria o conceito de Aristóteles. E é o conceito de Aristóteles. E eu vou aproximar ao conceito de prudência. Então, a hermenêutica analógica é uma hermenêutica prudencial. E prudência é algo que o Gadamer também, obviamente, se refere. Então, sintetizando Béchot. O Béchot, então, ele cunha esse conceito de hermenêutica analógica. Uma obra do Béchot é o Tratado de Hermenêutica Analógica. É fascinante, essa obra é muito interessante, eu não acabei de ler, mas mais da metade percebo que ela é rica. E depois ele pega esse conceito
de hermenêutica analógica e o lança na semiótica, na epistemologia, na ontologia, na interpretação da história, no direito. Aí ele fala com a hermenêutica jurídica, a hermenêutica jurídica há de ser analógica, porque toda hermenêutica é analógica. E o que é essa hermenêutica analógica? Eu organizo o Béchot para ser... não se preocupe, eu estou falando de alguns autores, todas essas referências estarão no plano da palestra que eu vou disponibilizar no site dialético.com.br em pouco tempo. A interpretação do Béchot, e quem me apresentou o Béchot foi o professor Luiz Fernando Barzotto, nessa obra Filosofia do Direito, que aliás me foi apresentada pelo Saulo, nunca esqueço, no corredor da UNAMA. Olha como as interpretações são todas uma cadeia de sentidos. E o professor Barzotto, remetendo ao Béchot, no capítulo 2 dessa obra, chamada Direitos Humanos, ele explica que há fundamentalmente 3 modos de nós compreendermos direitos humanos, que não é o tema da palestra, especificamente, mas que nós temos um modo idealista de compreender direitos humanos e um modo empirista de compreender direitos humanos na modernidade. Na modernidade nós temos um modelo idealista e um modelo empirista. Se você quiser, se você conhece um pouco de história da filosofia, você sabe que o modelo empirista, por exemplo, tipo britânico, tão importante para a tradição analítica, e o modelo idealista, principalmente francês, racionalista, por exemplo. Então, o que acontece com esses modelos? O modelo idealista acredita que o sentido das coisas, a interpretação das coisas, alcança uma única verdade, fora e abstraída do contexto histórico, do contexto social, do contexto sexual, do contexto moral, do contexto religioso, fora do contexto subjetivo. Ou seja, nós temos uma ciência que alcança ideias eternas e imutáveis, como se fossem ideias platônicas, e que me franqueiam um sentido unívoco. Tá certo? Então, homem será sempre o mesmo em todo tempo e lugar. Ser humano será sempre... A natureza humana, os direitos humanos serão sempre os mesmos em todo tempo e lugar. Porque eles são conceitos abstratos. Não mudam nas experiências históricas. E não mudam se está sendo interpretado por um homem, por uma mulher, por um velho ou por um adulto, pelo governante ou pelo governado, pelo partido de esquerda ou de direita, não muda nunca. Porque a razão humana seria uma razão abstrata, uma razão teórica. No direito. E aí nós temos um modelo, inclusive, idealista, que vai gerar um tipo de sistema jurídico, um tipo de compreensão jurídica. Tá? Então nós temos um tipo de interpretação unívoca idealista. Por outro lado, na modernidade, nós temos uma interpretação empirista, e que me dá um sentido equívoco de direitos humanos, de realidade, de verdade. Por que equívoco? Porque é relativo. Porque direitos humanos para mim vai ser diferente de direitos humanos para a Bíblia. Por quê? Porque nós somos radicalmente diferentes. Porque nós temos experiências diferentes, nós temos características diferentes, enfim. E aí, diferente da matemática, em que a equação que nós dois fizermos será idêntica, a não ser que um esteja errado, né? Ou então os dois errem igual, mas há uma certa equação, dá para corrigir, tem um critério de correção com a autoridade científica do professor, por exemplo, né? O sentido será equívoco. Por que o sentido será equívoco? Porque o sentido depende de condicionamentos históricos, psicológicos, sociais, antropológicos, religiosos, familiares, etc, 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 etc. É muito interessante perceber em época de campanha eleitoral que a interpretação de candidatos, por exemplo, depende dos bairros, depende da idade, depende da escolaridade, depende de milhares de coisas. Por exemplo, o candidato A é diferentemente, ele é equívoco. Não há o candidato. Há o candidato do jornal C, do jornal D, há o candidato do blog A, do blog B, há o candidato do bairro A, do bairro B. E assim será com justiça, com direito, com vida, com verdade, com família, com todos os conceitos jurídicos, com crime, com drogas, com uso de drogas, com armas, com imposto de renda, com todos os conceitos jurídicos. Eles também vão ser relativizados. E o Béchot pensa, olha, o debate atual dos direitos humanos entre o universalismo idealista e abstrato
por um lado, unívoco, por um lado, e o conceito relativista de direitos humanos, empirista, equivocista, por outro, é uma briga, é uma dialética infecunda, porque não se encontra intermediação. Uns dizem que os direitos humanos são todos relativos, sempre relativos. Expressões do poder, expressões da história, expressões da construção social, dos jogos de linguagem, de instituições, de práticas humanas efetivas que vão conferindo significado para a realidade, com a proteção da mulher, com a proteção dos indígenas, com a proteção do negro, com a proteção dos embriões. E é isso que a gente vai fazendo direito, a gente vai criando significação e recriando significação. Aí a gente não protege mais o embrião, protege o feto, ou então não protege mais o feto, mas protege o bebê, ou então não protege mais o bebê, protege a criança. A gente vai interpretando e reinterpretando as nossas práticas de forma empírica. E a história vai mudando, para o bem ou para o mal, progredindo ou decaindo. Aí é o maravilhoso estudo da história, que é absolutamente imprescindível para a hermenêutica. É algo que eu sempre digo, e se vocês podem perceber também é um mote do meu modesto magistério. Querem estudar direito a sério, hermeneuticamente? Estudem literatura, estudem filosofia, estudem história, ponham o direito no contexto social, no contexto histórico, no contexto moral, ponham o direito em perspectiva histórica, né? Isso é muito importante. E o que o Béchot diz? O Béchot diz, os dois estão errados e os dois estão certos. Mas sabe por que os dois estão errados e os dois estão certos? Porque a modernidade é uma fragmentação do pensamento clássico. E o que significa fragmentação? Fragmentação é quando eu rasgo uma folha de papel e digo que os dois pedaços da folha de papel são independentes entre si, não tem nada a ver, são fragmentos. Ao passo que quando eu rasgo, né, minha filha começou a brincar de Lego. O Lego é considerado um dos brinquedos que mais desenvolvem inteligência. É incrível. Até para um adulto é bom o Lego. Né? O Lego, só que ela é um pouco caótica ainda, ela joga tudo assim. Calma, tem vários saquinhos, tem uma ordem nisso aqui. Tem que intuir a ordem antes de dispersar as peças, porque elas vão se fragmentar num todo caótico e perdem unidade de sentido. E tem mais, se tu quebrares as peças do Lego, todo o edifício, toda a arquitetura, que é um negócio desse tamanho maravilhoso, se esfacela. Então, a fragmentação é quando a gente perde de vista as partes. É verdade que há uma ideia de ser humano universal? É verdadeiro. Então, os idealistas estão parcialmente certos. É verdade que a ideia do homem se faz na história, se constrói na história, se reconstrói na história? Claro que é verdadeiro. Não há homem fora da história. Mas não haveria a possibilidade de nós dizermos humanidade se não houvesse uma ideia de homem. Então, o nominalismo é um problema aqui também. E o nominalismo é uma influência muito forte na teoria analítica. O Béchot diz, a hermenêutica que nós temos que fazer na razão prática e no direito em particular é uma hermenêutica analógica, porque nós temos que construir uma pauta dialética de duas coisas: essências universais e existências particulares. Nós temos algo de universal e nós temos algo de particular. E o equacionamento e o modo como nós vamos relacionar é a prudência, que é um raciocínio de tipo analógico, em que eu vou identificar um caso central e o conjunto de casos periféricos que o circundam, para que eu possa relacioná-los e para que eu possa dizer isso é justo, isso é injusto, isso é certo, isso é incorreto, e para que eu possa aproximar, não porque eu vou ter um reino dos céus perfeito como caso central, porque nunca houve. A razão acessa uma estrutura uma estrutura de possibilidade impossível de ser efetivada na prática. Esse tipo de pensamento não é um pensamento utópico, é um pensamento realista que não nega a realidade de casos centrais. E qual vai ser a realidade dos casos centrais? Você pode chamar de direitos humanos, você pode chamar de bens humanos básicos. E aqui eu estou articulando já o Béchot com o Finis, me passando para a terceira e última parte
nossa palestra. O Béchot então diz: a hermenêutica jurídica analógica considera a história, considera o poder, considera a sociedade, considera a sexualidade, a psicologia, a antropologia, considera os condicionamentos, os jogos de linguagem, considera, mas não renuncia ao esforço intelectual e filosófico de interpretar a existência humana, inclusive a jurídica, ou particularmente a jurídica, a partir de critérios que a transcendam, essenciais, naturais, ontológicos, formais, mesmo que a matéria não seja perfeitamente adequada à forma. Ou seja, a matéria ela é deficiente em relação à forma. A existência é deficitária, deficiente em relação à essência. Nenhum homem é perfeito, mas nós temos um ideal de humanidade. Nenhuma democracia é perfeita, mas nós precisamos ter um ideal de democracia. E esse ideal de democracia não pode ser abstrato. Esse ideal de democracia tem que ser um ideal de democracia no Brasil, para o Brasil, brasileiro, no século XX. A partir da história da democracia brasileira, que tem uma tradição hermenêutica, que tem uma tradição política, que tem uma tradição jurídica, que tem uma tradição social e que tem influências, muitas influências sociais, políticas e jurídicas. Então, o Finis, para o terceiro momento da nossa reflexão, ele pouco falou de interpretação e não usa a palavra hermenêutica. O Finis dialogou, entre outros, com o Dworkin, por exemplo, de quem foi colega em Oxford, ambos orientados pelo Hart. E o Dworkin, como vocês sabem, tem uma proposta interpretacionista do direito, que muitos consideram hermenêutica, em alguns sentidos tem debate sobre isso. E o Finis tenta ressalvar o seguinte sobre a interpretação. Tenta pensar assim: olha, só para referência bibliográfica, eu vou me basear aqui em 3 obras do Finis. O livro chamado Aquinas, Aquino, seu capítulo 2, o livro clássico dele, Lei Natural e Direitos Naturais, e um artigo de 93 chamado Raciocínio Jurídico como Razão Prática. Tá? E eu quero distinguir com vocês, quero trabalhar com vocês 2 conceitos. Dois conceitos básicos, um é razão prática e o outro é prudência, que podem ser sinônimos, mas eu não quero empregá-los como sinônimos. Eu quero fazer uma distinção sutil que eu percebi na obra do Finis entre razão prática e prudência, para entender a distinção entre justificação do direito e aplicação ou interpretação do direito. Uma coisa que a hermenêutica jurídica não permite que se faça: distinguir a coisa de aplicação. Vamos lá. O Finis percebe o seguinte: quem é o John Finis? John Finis é um filósofo analítico do direito, que na distinção inicial que eu fiz, não está na tradição hermenêutica. E que vejam, se o Béchot, na tradição hermenêutica, recupera Aristóteles via Tomás de Aquino, que é a minha intenção, o Finis também recupera Aristóteles via Tomás de Aquino, só que influenciado por Hart, Wittgenstein e a tradição linguística a que o professor Saulo se referiu. Então, o Finis diz o seguinte: olha, muitas das confusões sobre interpretação, sobre direito, sobre moral, sobre autoridade que nós temos hoje em dia, seriam, claro que não seriam resolvidas. Não tem uma fórmula mágica para resolver nosso drama humano. Mas seriam, pelo menos intelectualmente, mais bem compreendidas se nós distinguíssemos as 4 ordens da realidade. A realidade tem 4 ordens. A realidade é uma, mas ela tem 4 dimensões. A realidade tem uma dimensão natural, estudada pelas ciências naturais e pela ontologia, ou metafísica. Essa ordem natural não é criada pelo homem. Ela é descoberta e conhecida objetivamente pelo homem. A realidade também tem uma ordem lógica, ou epistemológica, que é a ordem do pensamento humano, que também não é criada pelo homem. São as leis da razão, que nos permitem comunicar. Se eu disser que a metade é maior do que o todo, automaticamente vocês sentem um incômodo mental. Ou se eu disser que algo é e não é ao mesmo tempo,
estou confrontando, eu estou afrontando as leis da lógica. Tá? Agora, vem o mais importante. A realidade tem uma dimensão ética, uma ordem moral, relativa ao agir, em que nós deliberamos e escolhemos, num campo de possibilidade, o que nos parece mais adequado, mais justo. Nós organizamos a sociedade, nós organizamos os jogos, nós fazemos as regras, o direito está aqui. Essa é a filosofia prática, é aquela filosofia, aquela razão em que nós estamos engajados para deliberar. O Antônio nos propõe, vamos fazer um evento de linguagem? Vamos. Isso é uma deliberação. E aí vem um conjunto de decisões que nós vamos tomar. Quem são os professores, qual é o horário, qual é o local, qual é a divulgação, qual é o tema, quem preside a mesa, por quê, chama o caderno, não chama. E você tem uma série de decisões morais. Vamos dar alimentos para os carentes, vamos cobrar a inscrição, vai ser gratuito, Isso é ética. Agora, por fim, há uma quarta dimensão da realidade, que é a dimensão técnica da realidade, em que nós não estamos engajados com o fazer. Perdão, que nós não estamos engajados com o agir ético. Porque o agir ético nos constitui como agentes e permanece conosco, compondo o nosso caráter à medida que nós agimos. Então, a história nos explica, um homem corajoso é aquele que tem a coragem, que vive a coragem e que exprime, expressa, explicita a coragem nas suas ações. De algum modo, a coragem está nele. Então, ao agir de forma corajosa, ao ter ações corajosas, o homem se torna corajoso e incorpora a coragem em si. Então, ao agir de forma corajosa, a coragem está nele. Tá? Agora, quando o homem está numa atividade técnica, ele não está agindo, ele está fazendo. Ele está fazendo algo fora dele, algo extrínseco. Ele está, em grego é poiesis, ele está construindo algo fora dele. Na ética, ele está construindo o seu caráter, acima de tudo, em cada ação. Em cada ação, nós estamos construindo o nosso caráter. Em cada ação técnica, nós estamos construindo outra coisa. É claro que essas 4 ordens estão a todo momento interligadas em tudo. Não tem nunca não tem nada que o homem faça que não compreenda as 4 ordens. Essa é uma distinção didática, essa é uma distinção lógica, aliás, da segunda ordem. Apenas no pensamento nós distinguimos a natureza da lógica. Nesse momento agora, eu tenho o corpo ele tem reações físico-químicas, biológicas. Isso aqui é uma constituição espaço-temporal, nós temos um ambiente físico, nós temos oxigênio, isso é natural. As ciências naturais podem passar a estudar isso aqui, inclusive se há ou não hipopótamos, como o Saulo disse. A ciência natural pode fazer isso. Porque a ciência natural vai designar por um conceito específico, gênero próximo, diferença específica, o que é um hipopótamo, e vai verificar empiricamente se aqui há algum ser da espécie genética, biológica hipopótamo. A ciência natural pode fazer isso, e deve fazer isso. A ciência natural vai verificar se esse ar está puro, se a praia pode tomar banho na praia, se essa água aqui A ciência natural faz isso. Nós estamos comunicando, nós estamos pensando, só porque existe a lógica. E nós estamos agindo, eu tive uma conduta, você vê a conduta ética de um acadêmico como o Saulo, que não só prepara a palestra, mas como a escreve a palestra. Algo muito raro na nossa academia brasileira. Isso é uma conduta ética, pautada em princípios, pautada em valores, que é exemplar, que tem uma exemplaridade, etc. E por isso me inspira muito. E há uma técnica, por exemplo, a técnica de comunicação. Eu preciso do mínimo conhecimento de retórica para conseguir escolher um título, escolher as partes da palestra, como me comunicar a vocês. Uma técnica de comunicação. Existe uma técnica do ar-condicionado, enfim. O que o Finis pensa? O Finis pensa o seguinte: o direito, e eu falei que o direito está na terceira ordem. Eu já falei onde está o direito, eu já falei que o raciocínio jurídico ele é sempre ético. Só que o Finis diz o seguinte: nós precisamos distinguir dois tipos de raciocínio jurídico. Por isso que ele é analógico. Nós precisaríamos distinguir a justificação e a identificação do direito,
que é um raciocínio prático de tipo moral sobre a racionalidade prática do direito. Isso é a teoria da lei natural. A teoria da lei natural vai buscar entender quando e em que medida o direito é racional. Quando o direito é racional? O direito é racional quando ele proteger e promover bens humanos básicos. E quais são os bens humanos básicos? Os bens humanos básicos são as finalidades das nossas ações como seres racionais. E essa razão aqui não é relativa no sentido de que cada um terá bens diferentes. Cada um terá bens diferentes, ela é hermenêutica, ela é prudencial, porque você buscará bens diferentes dos meus dentro de um horizonte humano. Dentro de um horizonte racional. Você pode privilegiar, por exemplo, a família ao trabalho. Ou você pode privilegiar o esporte à amizade. Mas família, trabalho, esporte e amizade permitem o florescimento humano de todos os homens. Eu reconheço o bem do esporte, eu reconheço o bem da amizade, o bem da família, o bem do trabalho, o bem do conhecimento. O quanto você se dedica ao conhecimento é uma decisão prudencial sua. Você pode se dedicar ao conhecimento estudando alemão, por exemplo. E você pode estudar alemão 7 meses, ou 7 anos, ou 7 dias, ou 7 minutos, ou 7 segundos. Ou nunca estudar alemão. Agora, o que você, por fim, o que seria irracional e desarrazoado por completo é um direito que impeça o conhecimento. Esse direito é injusto. Então aqui eu vou passar uma lei censurando livros. Opa, isso é injusto. Esse direito eu posso julgá-lo moralmente. A lei que censura livros é uma lei que impede a consecução de um bem humano básico, chamado conhecimento. A lei que impede a livre manifestação de cultos religiosos é uma lei que impede o bem humano básico da religião. Tá? Ela é injusta. Então, nesse momento, eu tenho uma razão prática buscando entender quais são as inclinações naturais dos homens, quais são os fins dos homens. Inclusive, eu posso fazer um estudo empírico para perceber quais são as atividades que antropologicamente os homens costumam fazer nas suas experiências históricas e o que eles buscam para entender quais são os bens humanos básicos. O Fichte ele propõe uma lista de bens humanos básicos, primeiro 7, depois 5, ele faz uma... Isso não vem ao caso. Nesse momento, a minha razão prática, ela é ética. Isso é razão prática. Agora, olha o que o Fichte diz sobre o raciocínio jurídico aplicado. A hermenêutica filosófica acha que não é possível separar a identificação e a justificação do direito da sua aplicação. E que, portanto, os juízes, os advogados, os pareceristas, no momento em que estão interpretando as leis nos casos concretos, estão, de algum modo, identificando e justificando o direito. Isso seria uma palestra à parte, que a gente poderia, por exemplo, incursionar na diferença conceitual entre regras e princípios, por exemplo. Isso seria uma necessidade do neoconstitucionalismo, de um ordenamento jurídico constitucional recheado de princípios que insuflam um ânimo moral e que exige uma justificativa de moralidade política a cada decisão, principalmente as constitucionais grandes, os grandes casos controversos, os hard cases. E com isso, eu estaria, de algum modo, permitindo a elisão da diferença política entre o poder judicial e o poder legislativo. E mesmo o poder executivo. Porque eu estou dizendo que a interpretação de uma política pública pelo executivo, ao promovê-la, e a interpretação das leis no litígio concreto pelo poder judiciário, é, de algum modo, a criação interpretativa do direito. E há vários conceitos no direito constitucional, mutação, interpretação conforme. A gente pode também dar uma outra palestra sobre como a hermenêutica constitucional lida com essas questões filosóficas e teóricas, como ela recebe e interpreta essas questões filosóficas e teóricas. O que o Fichte diz? Olha, cuidado com isso. Cuidado com isso pelo seguinte, e aqui vou me aproximar à conclusão da palestra. O direito é uma técnica, também é
uma técnica de resolução de conflitos pelas leis. Ou seja, o Estado de Direito, que é uma invenção histórica, responde a uma necessidade da razão e responde a um bem humano básico, que é o bem humano básico da sociabilidade, da convivência. É o fato de que se eu pisar no seu pé, isso pode ser uma agressão corporal leve e involuntária, mas eu não preciso... você bateu no meu carro, por favor, vamos resolver isso? A gente pode resolver isso das duas formas, rapidamente, amigavelmente, puxa, desculpa, me perdoe, eu pago, me perdoe, eu até pago o seu transporte. Ou fala, não, vamos brigar. Se nós formos brigar, nós temos, judicialmente, se for um litígio, como acontece diariamente no trânsito, um litígio estabelecido por uma jurisdição, nós temos que ter regras. Jogos de linguagem estabilizados, com base no princípio da legalidade, com base no juiz natural, com base em todos os princípios constitucionais, duplo grau de jurisdição, devido processo legal, autocontradictório, ampla defesa. Nós temos que ter um processo. O FINS está pensando aqui, eu vou dar uma palestra para os processualistas, tenho muitos amigos processualistas. Eu vou explicar isso aqui, essa última parte, só mais tempo. Olha, se você esquecer que o processo é uma invenção humana extraordinária para resolver os conflitos e que o processo tem que estabilizar o meio de resolução dos conflitos, nós tornamos o processo um meio de irresolubilidade intrínseca dos conflitos. Então o FINS diz o seguinte, existe um risco, eu estou interpretando o FINS, tá, do ativismo judicial. Existe um risco dos juízes se revestirem de um poder hermenêutico tamanho que agora eles vão dizer o que é direito, eles vão dizer o que é a Constituição. Eles vão fazer um raciocínio que deveria ter sido feito antes. E, claro, está sendo feito paralelamente. Veja que interessante o nosso momento histórico. O nosso momento histórico no Brasil é o seguinte, nós temos debates legislativos no Congresso e debates jurisdicionais sobre os mesmos assuntos ainda não resolvidos no Judiciário. Ao mesmo tempo. Vem cá, como é que eu prevejo? Qual vai ser? Não tem, não sabemos. É imprevisível. E com isso, o que o FINS diz é que nós perdemos o Estado de Direito. E você fala, por que o Estado de Direito? Tá bom, que bom, vamos perder o Estado de Direito. O FINS fala, o Estado de Direito é um requisito da razoabilidade prática. O Estado de Direito é bom porque ele é justo, porque ele é racional, porque ele é desejável, porque nós temos uma inclinação pela convivência pacífica e harmônica. A convivência pacífica e harmônica não é que nós não vamos litigar, é que nós vamos litigar, sempre haverá litígio, mas esse litígio pode ser ordenável ou caótico. O Estado de Direito é um meio racional de composição dos conflitos, baseado no princípio da segurança jurídica, no princípio da legalidade, da anterioridade das leis e etc. Então, para concluir, quando é que, fechando, o FINS diz, a interpretação jurídica não será absolutamente relativa e não será absolutamente imprevisível se eu tiver um horizonte analógico, inamovível do direito, mesmo em que esse horizonte não esteja presente no ordenamento jurídico, que são os bens humanos básicos. E isso seria a prudência. O que é a prudência? A prudência é articular os casos concretos com as leis universais. No direito, a gente pensa que a prudência é quase como a subsunção. A gente pensa que tem um caso concreto, tem uma lei geral, eu vou incluir o caso concreto na lei geral. E com isso eu fiz a subsunção. A prudência é quando não há uma lei universal previamente dada, mas eu preciso mesmo assim resolver o caso concreto. Para o FINS, nós sempre encontraríamos nesse gesto os bens humanos básicos. E, portanto, a discussão jurídica, a argumentação jurídica será a interpretação dos bens humanos básicos na infinita possibilidade de concreção e consecução que a criatividade histórica do homem gera. E o vínculo com os bens humanos básicos é que torna a hermenêutica real. É o que defende a hermenêutica daquele antifundacionalismo que eu disse no começo. Por quê? A hermenêutica, então, vai ter um critério de referência.
E se eu estou defendendo Tomás de Aquino, Aristóteles, você pode pensar, então é a natureza? Não, é a razão. A razão é o objeto da teoria da lei natural. A racionalidade prática do homem que vai buscar encontrar esses critérios de correção. E esses critérios de correção, que são os bens humanos básicos, não estão dados separadamente da existência. Por isso eu vou buscar a essência dos bens humanos básicos na existência. Mas com certeza aqui eu vou estabelecer um critério e um padrão e uma tradição, olha a palavra hermenêutica, mas não uma tradição somente histórica, uma tradição também racional. Obrigado.